Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec, nesta nossa retomada dos trabalhos presenciais. Obrigado pela presença de todos. Nós temos alguns avisos, voltamos a fazer os avisos de praxe. Então, nós estamos já, os atendimentos fraternos, para quem necessitar, nós já estamos fazendo todas as terças-feiras a partir das 18 horas. A partir das 18 horas. Então, é só chegar que nós já estaremos aqui às 18 horas para atendê-los. Os cursos que a gente estava trabalhando, o ESG, que nas quartas-feiras, eles vão ser retomados, nós estamos agora em período de recesso, eles vão ser retomados em fevereiro, né, Eduardo? Em fevereiro, assim como os estudos das obras de André Luiz, que estavam sendo feitos online. É bem provável que eles sejam retomados também em fevereiro, já de forma presencial. E nós já também retomamos o trabalho com as crianças, né? Caso venham as crianças, já estamos retomando o trabalho com elas também. Os evangelizadores já estão conosco aqui. Eu vou, então, fazer uma leitura de um texto do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, trazido a nós pelo Chico Xavier. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, narrado por Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Divino Mestre. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de concentração, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Um último aviso: os senhores receberam as fichinhas do passe. O passe vai ser dado ali naquela sala, a nossa sala do passe é naquele canto. Então, assim que terminar a palestra do nosso irmão Eduardo, a gente vai se dirigir para o passe ali, da forma que a gente já estava acostumado. O palestrante da noite será o nosso irmão Eduardo, com o tema Jesus na Atualidade. Eu tive a honra de abrir os trabalhos dele,
E vou convocar, então, todos os irmãos para que a gente possa fechar os nossos olhos neste momento e abrir os nossos corações, agradecendo a Deus Todo-Poderoso o privilégio de estarmos aqui novamente reunidos em Teu sagrado nome, para esse trabalho edificante que nós realizamos todas as terças-feiras, com o fito de levar a cada um dos irmãos que aqui vierem um pouco de paz, um pouco de conforto e, por que não, um pouquinho mais de conhecimento da sua doutrina, mestre. Com a sua bênção, Pai, com a proteção do nosso irmão Jesus, nós pedimos-lhe a permissão para que abramos os trabalhos da noite, pedindo ainda que os bons espíritos orientem nosso irmão Eduardo na sua palestra, para que o conteúdo que ele venha nos trazer seja mais facilmente compreendido, absorvido e apreendido por nós. E que possamos, na medida do possível, meu Pai, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que a sua paz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Eduardo. É sua, meu irmão. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. O tema da noite, como já frisado pelo nosso amigo Vilmar, é sobre Jesus e a atualidade. Normalmente, nesse período do ano, é um período que nós procuramos refletir um pouco nas nossas vidas. Vem o Natal, as festividades, a perspectiva de um ano novo. Então, naturalmente, nós tendemos a fazer planos, fazer balanço das nossas vidas. Olhamos para o ano que se passou, vimos aquilo que nós cometemos de bom, naquilo que nós nos equivocamos, e a gente também passa a traçar novos planos para o ano que vem. É uma época de reflexões. Nesse contexto, nós muitas vezes focamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente faz planos de ordem do mundo físico, do mundo material. Por exemplo, traçar metas de fazer um curso, traçar metas de mudança, talvez, de emprego, de aquisição de um bem, de fazer aquela dieta que a gente sempre começa o ano pensando nisso, né? De fazer exercício, de fazer uma série de coisas. O que é normal e da vida de todo mundo. Todavia, nós não deveremos ficar só focado nisto, nesta seara, que também é importante. Mas a gente tem que focar também na seara do Espírito, na seara do que é da vida imortal, da vida eterna. Porque essa nossa vida aqui é passageira. É uma experiência, é uma aquisição de valores, mas é passageira. Então, a palestra de hoje vem trazer essa mensagem de reflexão para nós. O que a gente deve pensar nesse período, o que é importante para nós, né? Então, primeiramente, nós trazemos uma frase retirada do livro Renúncia, um romance do Emmanuel. E essa frase foi dita pelo espírito de Alcione, uma grande missionária desta obra. Então ela disse assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida
meditada, sentida e vivida. Se nós observarmos com atenção, se trata de um roteiro, um passo a passo ali. Então, para nós é importante, primeiro, a gente conhecer a mensagem do Cristo, buscar essa mensagem. É o primeiro passo. Então, nós podemos, por exemplo, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das passagens ali do Novo Testamento. Nós podemos pegar as obras de Amélia Rodrigues, da escritora, de Humberto de Campos, o escritor, já desencarnados, mas que fizeram uma pesquisa sobre a vida de Jesus e nos trazem muitas lições envolvendo, muitas passagens envolvendo Jesus e os seus apóstolos. Tudo que ele ensinou, tudo que ele vivenciou. Então, no primeiro momento, a gente vai conhecendo essa mensagem. A própria leitura do texto bíblico também, que tudo é baseado nas Escrituras. É decorrente disso. Para quê? Quando a gente faz essa busca do conhecimento, o próximo passo é meditar. Na sequência, a gente vai lendo e, naturalmente, a gente vai meditando naquilo que a gente está estudando. Decorrente do meditar, vem um determinado momento que nós começamos a sentir. Aquilo passa a tocar o nosso coração. Que são passagens belíssimas, de uma psicologia profunda do mestre, de uma amorosidade imensa. E aquilo vai nos tocando, vai nos emocionando. Então a gente passa para o último estágio, que é vivenciar aquilo. Se a gente não conhece, a gente não medita. A gente não medita no que a gente não sabe. E se a gente medita, a gente começa a sentir. É o toque da alma que se refere a Emmanuel. O despertar do espírito. E vem a parte que é o nosso nível hard, né? É vivenciar. Então, esse passo a passo é importante. Esse primeiro alerta para que nós busquemos esse contato. A doutrina espírita nos fala que Jesus é o nosso maior guia e modelo que Deus colocou à nossa disposição. É a questão 625, que Kardec formula e os espíritos respondem. Ele formula qual o maior exemplo de guia e modelo que Deus nos proporcionou. E eles respondem, Jesus. E Kardec faz a observação que Jesus é para nós uma fonte de inspiração. É o máximo de perfeição que a gente pode aspirar. No planeta existiram e existem outros missionários, como Buda e etc., tantos outros. Mas, como Jesus, não teve ninguém. Ele é o máximo da nossa aspiração. Foi o que os espíritos responderam. Então, para trazer essa mensagem, com todo respeito aos outros missionários que também vieram por ordem do próprio Cristo, disseminar o bem, o senso de justiça, disseminar uma semente do amor, da visão de Deus único, de Deus amoroso, mas como Jesus não teve ninguém. Então, ele é a nossa referência principal. A sua mensagem é atual. Ela é uma mensagem que não se desatualiza. Nós só temos que trazê-la para o contexto das nossas vidas. Então, meus amigos, quando a gente fala de trazer Jesus para nossas vidas, nós devemos recordar, primeiramente, de uma questão também de O Livro dos Espíritos, respondida pelos Espíritos, mas especificamente por Santo Agostinho, que assinou a mensagem. Que ele nos fala assim: qual o meio prático que nós temos mais eficaz para que o homem se melhore nessa vida e resista à tentação do mal? E os Espíritos respondem: já disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Quem somos nós? Essa frase foi dita por Sócrates, é atribuída a Sócrates, o filósofo grego, né?
Então nós temos esse desafio de saber quem somos nós. Quando nós perguntamos assim, quem somos nós, naturalmente nós tendemos a responder: meu nome é fulano de tal, eu tenho X profissão, tenho essa ou aquela profissão, sou casado, sou solteiro, sou viúvo, divorciado, tenho filhos ou não tenho filhos. E a gente vai trazendo, então, essas qualificações. Nasci em tal lugar, tenho tal preferência, gosto de viajar, gosto de comer tal coisa, gosto de fazer isso ou aquilo, praticar tal esporte. Então, nós damos essas características quando a gente fala da gente. Mas será que nós somos isso mesmo? Só isso que a gente é? Se nós lembrarmos os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos ver que a gente tem várias existências. Cada existência a gente tem um papel. Uma hora a gente nasce homem, outra hora a gente nasce mulher. Uma hora a gente vem rico, outra hora a gente vem pobre. Uma hora nós nascemos negros, outra hora nós nascemos brancos, asiáticos, etc. Uma hora nós nascemos no Brasil, na outra nós nascemos na Europa, na outra no Japão, por exemplo. Então, nesse transitar das existências, todas essas características que nós temos de nome, etc., nós vamos mudando. A gente vai mudando. Essa é a nossa essência, de fato. O que nós somos? É isso? Isso é a nossa casca. Esse é o nosso exterior, essa é a nossa personalidade do momento. Se nós pararmos para refletir no que é que nós somos, a resposta é simples. Nós somos basicamente aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos. É isso que nós somos. Não é um nome, não é uma profissão, não é um estágio qualquer. A essência é o que nós sentimos e pensamos. Então, eu trouxe aqui uns exercícios para a gente fazer isso. Nessa questão mencionada de O Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho faz ali uma sugestão para que nós façamos essas reflexões todos os dias, ao deitar para dormir. E a gente não tem, normalmente, esse hábito de fazer. Normalmente, a gente não fica refletindo. Ele diz na mensagem que ele refletia todos os dias, até se tornar a pessoa que se tornou. Mas agora, pelo menos uma vez por ano, a gente faz, né, essa reflexão. Todos os anos a gente se planeja. Então, por exemplo, analisando a nossa essência, como espírito imortal. Um caso desse: quando alguém nos ofende ou nos faz um mal, essa pessoa, qual o pensamento que percorre a nossa mente? Indulgência ou vingança? É isso aí que nós somos. Essa é a nossa essência. Então, quando alguém nos fere, nos magoa, nos prejudica, na hora a gente pode até levar um choque, a gente pode ficar magoado ali naquele momento. Mas, de fato, depois, como a gente trabalha isso? Nós temos a indulgência de entender que aquela pessoa é um irmão enfermo moralmente, é um irmão que está com o coração cheio de mágoa e descarregou em cima da gente, que tem os seus problemas, e que a vida também vai educá-lo como nos educa. Então a gente releva, ou a gente pensa assim: não preocupa não, o que é seu está guardado. Né? Às vezes com um sorriso no rosto e o coração cheio de fel, a gente finge o perdão e espera a hora certa de dar o bote, a vingança, que é um prato que se come frio, como dizem. Né? Essa é a nossa realidade. Nós não somos o Eduardo, a Maria, o Fernando ou a Roberta. Nós somos isso daqui, o que a gente pensa. Essa é a nossa essência. Onde quer que nós estejamos.
aqui nesse plano ou do lado de lá. E aí a gente pensa assim, qual é a diretriz que nós temos aí para nossas atitudes como essa e os outros exemplos? A diretriz é Jesus. Não é o maior guia e modelo que nós temos? Nós precisamos trazer ele para nossas vidas. Precisamos sentir isso. Então, o que Jesus faria numa situação dessa? A gente pode colocar. O que ele ensinou? Nos casos que alguém nos prejudica e nos faz mal. Ele nos recomendou o perdão sem exceção, né? O perdão constante. E o perdoar, apenas uma breve reflexão, porque cada um desses itens dá uma palestra, se a gente for dissertar sobre isso. Mas o perdão é justamente o sentimento da gente não querer revidar, da gente não se vingar. Não é ser amigo da pessoa, porque a amizade pressupõe afinidade, a amizade pressupõe pensamentos parecidos, o mesmo jeito de gostar das mesmas coisas. E nós não podemos gostar daqueles, ou ter afinidade daqueles, que a gente sabe que nos quer mal. Não é ser amigo, é não querer o mal daquela pessoa, retribuir o mal com o mal. É não querer se vingar na primeira oportunidade que aparecer. É isso que Jesus nos recomendou. Então veja, quando a gente vai analisando as questões, trazendo o Cristo para as nossas vidas, a gente tem uma diretriz segura. Sem falar que aquele que perdoa, ele se livra de um fardo, né? Não há nada mais penoso do que carregar o fardo da mágoa no coração. Dentro do nosso quem somos nós, da nossa reflexão, a gente tem essa outra hipótese. E se essa pessoa que nos persegue com palavras e atitudes, fala mal de nós pelas costas, arma ciladas para a gente cair, quer nos prejudicar de todo jeito, talvez até por inveja da gente, a gente não sabe. Muitas vezes acontece. Se essa pessoa sofre um mal, veja bem, no primeiro exemplo, nós retribuímos o mal, nós praticamos. Nesse exemplo aqui, a gente fica quietinho, só torcendo, para que o mal chegue até ela. Se ela sofre um mal, qual é o sentimento que nos envolve, então, nessa situação? Aquela pessoa que nos prejudica. Nós sentimos felicidade, entre aspas, porque ninguém é verdadeiramente feliz tripudiando sobre o mal alheio, né? Mas nós nos sentimos prazer com aquilo ou compaixão daquela pessoa. Esse sentimento aí que a gente está sentindo, somos nós, na essência. É o que a gente é. Não importa o país, não importa o cargo e nem o nome que nós estejamos envergando. Nós somos isso daí. O que nós somos? O que a gente sente? Jesus, então, nós puxamos outro ensinamento. O que Jesus nos recomendou? Amar os inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Não foi isso que Jesus recomendou? Então essa é a nossa essência, devolver o mal com o bem, ter compaixão das pessoas. Porque veja bem, todo mundo que nos faz mal, essa pessoa está atrelada com o seu próprio destino. A gente não precisa participar disso, porque Deus tem as suas leis perfeitas. Só que ele não é do jeito que a gente quer. Nós queremos a coisa mais rápida, imediata. E Deus trabalha com amor. Deus trabalha com o tempo. Então aquela pessoa vai ter a educação que ela precisa. Agora, Deus quem sabe o dia, o momento e a situação que aquela pessoa merece passar. Assim como é com a gente também. Não esqueçamos disso. Esse mecanismo funciona para nós também, quando a gente magoa os outros. É um mecanismo de vida. Vamos lá para uma outra situação hipotética. Criando casos aqui,
Às vezes pode acontecer com a gente, às vezes não. Nos momentos de provações, que todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos, né? Perda de entes queridos, dificuldades financeiras, abandono por amigos ou familiares, ingratidão, né? Enfermidades que cedo ou tarde nós passamos. Quando a gente passa por esses problemas, podem ter outros, mas os mais corriqueiros aí, né? São esses. Nós nos sentimos confiantes e resignados nessas situações, ou a gente se sente revoltado e injustiçado. Esses somos nós. É a nossa essência. Nós não podemos esquecer que no mundo todo mundo sofre. Todo mundo que está aqui sofre. Todas as pessoas. Ninguém está aqui no planeta a passeio. Basta a gente olhar à nossa volta. Não é em determinado local, não é em determinado país, nem com determinada classe social, nem com determinado sexo, se é mulher ou homem, não importa. Se é rico ou pobre, todo mundo sofre. Nesses momentos de dor, o que a gente sente? O que domina o nosso coração? É a nossa essência. O que Jesus nos fala, então? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Não foi isso que Jesus falou? Quando ele disse que estava resumindo toda a sua doutrina em duas vertentes, que era essa e amar o próximo como a si mesmo, não foi? Que ele falou? Ele falou que aí estavam todas as leis e todos os profetas. Não foi isso que ele disse? E o que é amar a Deus? Amar a Deus não é só ficar adorando a Deus em oração. É amar a oportunidade da vida, de estarmos aqui, de tudo que temos, gostando ou não da família que nós temos. É a família que a gente precisava. É a situação de vida que nós precisávamos. Muitas vezes, consequências das nossas próprias escolhas. E mesmo que não sejam as nossas prediletas, são as prediletas por Deus para nós. Então é ser grato a Deus até nos momentos de dificuldade. Porque amar a Deus quando tudo está bem é fácil. É fácil a gente ter fé quando a gente está tranquilo, o nosso cofre está cheio, nossa saúde está em dia, e os amigos estão ao nosso lado, com a família. É muito fácil a gente ter fé nesses momentos. Nos momentos de dificuldade, é que a gente é provado nesta fé. Pode acontecer da gente vacilar. Nós somos criaturas todos medianos aqui. Ninguém é um ser iluminado. Mas a gente não pode adotar essa conduta de desânimo e revolta como uma conduta persistente. Ela tem que ser trabalhada para que a gente supere as dificuldades. Outra situação para a gente refletir em quem somos nós. Quando a gente pratica o bem, fazemos questão de nos colocar em evidência ou procuramos ostentar a nossa virtude, né? Nessa evidência? Procuramos mostrar o que a gente está fazendo? Quando nós praticamos o bem, nós fazemos, então, para os outros verem, vamos dizer assim, ou a gente pratica a caridade na discrição da nossa intimidade? Às vezes, nós vamos fazer algumas atitudes do bem e todo mundo gosta, na verdade, de se sentir assim, admirado, que as pessoas têm uma boa consideração com a gente. Fazer o bem em público não é proibido. Jesus, o seu ministério não foi público? Ele não curou os doentes no meio de todo mundo? Mas o problema é que
quando Cristo fazia isso, a gente tem que refletir o seguinte: ele fazia para ensinar as pessoas. Naquela passagem, para que todos vissem, e daquela cura tinha um ensinamento. Então tinha um caráter pedagógico. Mas o próprio Cristo nos recomendou praticar o bem sem ostentação, não foi? Então vamos trazer aqui a reflexão do Cristo, o ensinamento. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então Jesus nos recomenda praticar o bem, a caridade, o perdão, o que for, ou até a caridade material, mas sem ostentar. Porque às vezes a gente pode estar numa situação que a gente tem condição ali de oferecer um prato de comida para alguém, oferecer uma ajuda, mas às vezes a gente tem aquele cuidado ali de esperar assim, ó, daqui a pouco a pessoa está chegando, aí eu vou dar ali, a hora que a pessoa chegar, que ela vai ver eu fazendo. A gente tende a, talvez, vacilar nesse sentido, né? Então, faz isso, nós estamos mais preocupados com a aprovação das pessoas do que com a nossa aprovação com Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos falam que, os Espíritos nos ensinam que quando a gente está mais preocupado com a aprovação das pessoas do que com Deus, tudo é questão de intenção. Veja bem, é nossa intimidade. Aqui nós estamos refletindo o nosso íntimo. Então, quando a gente recebe já os louros das pessoas, a gente já foi premiado, já tivemos a nossa recompensa. Porém, é só fazer uma observação. Mesmo que a pessoa faça o bem para que os outros vejam, ainda assim é melhor do que não fazer nada. É melhor a pessoa fazer o bem, ainda que seja para se promover, do que só ficar criticando e não fazer nada. Mas não é o ideal. O ideal é que a gente faça o bem sem observar quem está olhando ou não está olhando, de fato não se importando com aquilo. Essa é a nossa essência. Então vamos lá, mais uma reflexão, olha. Ante a indiferença de um amigo ou cônjuge, por exemplo, uma data especial, aniversário de casamento, o nosso próprio aniversário, uma data como Ano Novo, Natal. Aí a pessoa não manda nada para a gente, não lembra. E a gente fica chateado, não fica? Nossa, esqueceu. Ou uma falta de elogio de um colega de trabalho, por exemplo, do chefe, em relação a um trabalho que a gente fez. A gente dá duro, se dedica lá e ninguém elogiou. Ninguém falou nada. A gente se sente melindrado, a gente se sente ofendido com isso. Reflexão. Essa é a nossa essência. Eu estou falando aqui os conceitos e cada um faz a sua reflexão. Eu também fiz a minha quando estava preparando. É difícil a gente fazer esse autoconhecimento, essa busca. Porque a gente tem que... É um trabalho introspectivo, né? Então, nós gostamos muito de nos colocarmos em evidência no nosso dia a dia. Nós gostamos de exaltar a personalidade. Então, a gente busca... É um reflexo do nosso orgulho ainda. Porque muitas vezes a pessoa não nos parabeniza, a pessoa não lembra daquela data. Às vezes a pessoa estava num dia tribulado, às vezes a pessoa estava numa correria, né? E acabou esquecendo, é normal, acontece. Como que nós nos sentimos com relação a essa indiferença que para nós é ofensiva, né? Como a gente se sente com isso? O que Jesus nos recomendou? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus veio dizer do pobre de espírito da humildade que nós temos. Não exaltar demais a nossa personalidade. Se as pessoas se esquecerem eventualmente de nós,
continuemos abençoando. Continuarão sendo nossos amigos, continuarão sendo nossos familiares. E no momento que precisarem, estaremos prontos a ajudar. Esse é o nosso sentimento junto com Jesus, trazendo a mensagem de Jesus para a atualidade. Uma outra reflexão. Quando a gente fica ciente de um fato, qualquer um que seja, suposto erro cometido por alguém, normalmente familiar, colega de trabalho, vizinho, alguém que a gente conhece. Qual é o nosso primeiro parecer diante dessa situação? O que quer que seja, alguém chega, menino, você ouviu falar o que fulano fez? O que fulano falou? Qual é a nossa primeira predisposição? É a nossa essência falando. A gente corre já contar aquilo para os outros, e normalmente a gente acrescenta mais um temperinho ali, né? Ou a gente para refletir naquela situação, para pensar o que teria levado aquela pessoa a cometer aquele ato. Ou mesmo se aquele ato é verdade. Não sabe. A gente ouviu dizer. Hoje as informações chegam a todo momento para nós, né? A conversa corre, as notícias, enfim. Qual é a nossa primeira atitude? Acabou de desligar o telefone aqui, ou acabou da pessoa falar e sair, a gente já vai passar para frente, acrescentando as nossas considerações, ou a gente faz essas reflexões? Essa é a nossa essência. É o que nós somos. Então é necessário refletir nisso. Qual é a recomendação de Jesus? Jesus é diretriz para tudo, para todas as situações. A sua mensagem é atual. Os seus ensinamentos são para lá de atuais. São inspirações, na verdade. Olha o que Jesus nos diz. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados, conforme houverdes julgados outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, essa reflexão que Jesus nos fala, porque o boato, aquilo que corre a boca pequena, isso causa um estrago enorme na vida das pessoas. Assim como causa nas nossas, quando nós somos as vítimas, vamos dizer assim. Então é necessário refletir nessa conduta. É muito ruim quando nós magoamos alguém, quando nós incentivamos o mal. O mal, ele só prolifera, ele só tem alcance social porque a gente divulga, a gente espalha. Então, esses são só pequenos exemplos, muito poucos, até porque a palestra não tem como a gente fazer uma abordagem mais profunda do que isso por causa do tempo. Mas quantas situações nas nossas vidas a gente enfrenta e a gente às vezes não para analisar a nossa conduta. Lembra de Santo Agostinho, todos os dias. Será que alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Será que será que eu prejudiquei alguém com alguma atitude ou alguma fala que eu tenha realizado? Ele usou esse mecanismo para fazer a sua autotransformação. Vale a pena ser bom? Diante de tudo isso que a gente está falando, olhando para o mundo à nossa volta, tudo que nós vemos, coisas chocantes, a quantidade de informações que nos chegam pela internet, pela TV, por contato com os amigos, com as pessoas no trabalho, com os familiares, quantidade de informações que a gente recebe diuturnamente. E nós olhamos
E nós pensamos assim: vale a pena ser bom? Tudo isso que Jesus reflete com a gente, vale a pena? Uma conclusão que a gente pode chegar é que se não vale a pena pelos outros, vale a pena pela gente. Cada um de nós será responsável pelo que nós fazemos. Nós não vamos mudar a vida de ninguém, nem mesmo da nossa família. Nós podemos orientar as pessoas e nós podemos, nos momentos certos, ensinar alguém. Mas o que a gente mais pode fazer é exemplificar. O exemplo de cada um arrasta muito mais do que ficar falando. Quando a pessoa fala sobre Jesus, tem muita gente falando sobre Jesus e pouca gente disposta a seguir o que ele ensinou. Então o mundo de hoje, ele precisa do Cristo, dessa sua mensagem. O mundo, meus amigos, ele sempre foi dos maus até o momento. Sempre foi, nunca deixou de ser. Aí a gente fala assim, mas o mundo não melhora? Melhora. A lei de progresso é uma lei divina. Muitas vezes nós não observamos por conta do interstício de tempo, muito curto. Mas, por exemplo, na época do próprio Cristo, e alguns anos depois, alguns séculos até depois, não era normal a gente se reunir num estádio, não era para assistir Copa do Mundo, não, igual foi agora. Era para assistir pessoas serem comidas por leões, serem queimadas vivas, crianças, idosos, aqueles que não serviam para lutar com as feras. Não tinham serventia para a luta, mas serviam para ser queimadas. E a gente se reunia lá para bater palma. Era o nosso lazer. Olha só. Nós buscarmos, por exemplo, não foi só na época de Jesus. Se nós buscarmos, por exemplo, no livro Ave Cristo, ele nos fala ali de 250 anos depois da morte do Cristo. Teve uma recrudescência da perseguição aos cristãos. Quase 300 anos depois. E continuava gente sendo morta por ser cristão. Com o beneplácito da justiça. Era normal apedrejarmos as mulheres infelizes nos seus relacionamentos em praça pública. Quem não se recorda da passagem de Jesus e a adúltera? Não era normal naquela época? O mundo sempre foi dos maus. Não é de agora. Nessa própria passagem do Cristo, logo após Jesus ter questionado, que aquele que estivesse sem pecado, que tirasse a primeira pedra, o apóstolo João, depois dissipada a multidão, ele foi perguntar para Jesus. Está no livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, que assinou como irmão X. Ele fala assim, João procura Jesus. Mestre, mas a gente não tinha que ter apedrejado, é? Por que você defendeu essa mulher? Ela não está errada? E Jesus, então, fala das desilusões daquela mulher, das humilhações que ela sofria. Faz uma análise psicológica daquela mulher infeliz. Então Jesus acrescenta o seguinte, esse contexto foi para essa frase. Jesus fala assim, eu vejo os doutores da lei, os magistrados e os filósofos fazerem coisas muito piores,
que era a alta sociedade da época. E Jesus diz assim: onde estão os seus acusadores? Porque é muito fácil tripudiar sobre a miséria dos outros. Então, meus amigos, o mundo sempre foi, mas não vai ser. Nós estamos num processo de transição planetária. Como o seu Pedro já disse agora, na abertura da casa, né, mencionou sobre a transição. Para a gente encerrar as nossas reflexões, vou falar rapidamente sobre isso. O planeta, no universo, basicamente existem 5 tipos de mundos. Todos os mundos são habitados. Não por matérias igual a nós. Seres mais evoluídos ou menos. São vários os tipos de vida que a gente não imagina porque a gente ainda não conhece. Mas os Espíritos nos falam isso. A de Deus é perfeita e no espaço infinito não tem lugar para o ócio, a inutilidade. Então Deus criou o universo com um propósito, de ali colocar os seus filhos no caminho da evolução. Dentro desses planetas, nós estamos nessa condição aqui de expiação e provas. Essa é a classificação do nosso planeta. Porém, nós estamos aqui, nessa fase de transição para um planeta de regeneração. Então, dentro desse contexto, é preciso a gente entender que a mensagem do Cristo, ela é atual, porque ela é eterna. Ela está de acordo com as leis de Deus, que é o Criador de tudo. São leis imutáveis. O que muda são os nossos maus hábitos. Esses deixam de existir. Então, nesse processo de regeneração, por que isso vai dar certo? É muito simples. Os Espíritos nos dizem que, em determinado momento, aqui no nosso planeta, que já está acontecendo, nascerão espíritos mais evoluídos e deixarão de nascer espíritos atrasados. Então, os que estão ali no meio do caminho vão tender a preferir o bem. Aqueles que são mais endurecidos, mais imperfeitos, que são renitentes, persistentes no mal, vão então para esse planeta de prova e expiação, que são outros planetas, outras moradas. Não é uma expulsão. Não é uma expulsão. É só um deslocamento temporário. Porque lá nesses planetas, eles vão cumprir um papel e depois que se evoluírem lá, voltarão para cá ou irão para outros planetas até mais evoluídos. Essa transição, de certa forma, ela é contínua. Não é só agora. O mundo não evolui só nesses momentos de transição, ele evolui constantemente. O que acontece é que, pelas inteligências que regem o nosso planeta, que comandam o nosso planeta, determinaram que, nesse período agora, seria um período de mudança. Só isso. Então, o bem irá vencer, meus amigos. Não no nosso tempo, não do jeito que a gente gostaria que fosse, mas a mensagem do Cristo é muito clara, que aquele que permanecesse fiel até o fim seria salvo. E para nós a salvação é permanecer aqui no nosso planeta, nas gerações futuras. Então, meus amigos, que nós meditemos nessas singelas reflexões. Procurem estudar a vida de Jesus. Nós ofertamos a vocês um presente simbólico de Natal. Essa mensagem é intitulada O Homem de Bem.
é um verdadeiro roteiro de vida que Allan Kardec escreveu. Obviamente inspirado em tudo que ele aprendeu com os espíritos superiores, que por sua vez são emissários de Jesus. A vida é solidária, existe solidariedade entre os espíritos do bem. Então leiam essa mensagem hoje à noite, antes de deitar. Reflitam no que nós falamos, mas principalmente no que está aí escrito. Reflitam nisso. E comecemos então essa jornada evolutiva. Vamos estudar a vida de Jesus, meus amigos. Aproveitemos a nossa oportunidade. E só para encerrar, não é nenhum tipo de marketing ou merchan, né? Nada disso. É apenas atitude de informação. Na nossa casa espírita, nós temos a livraria espírita aqui. Tem todas essas obras de Allan Kardec, Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns e a Gênese, e outras obras que ele publicou, além dessas. Mas são as principais. Comecem pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, e estudem as outras. As obras de Amélia Rodrigues, que falam sobre a vida de Jesus. Humberto de Campos, esses romances históricos que foram citados aqui, de Emmanuel. Isso tudo vai servir de inspiração. Para quem está chegando agora na doutrina espírita, acesse o site da Federação Espírita Brasileira, vai na parte de downloads. Lá tem as obras de Kardec, tudo em PDF, de graça para baixar. Não é para comprar nada, se caso a pessoa não tenha condição. Caso prefira o livro de papel, compre aqui com a gente. Até porque as obras servem para subsidiar obras de caridade doadas pelos médiuns, quando publicaram as obras. Chico Xavier, Divaldo e outros. Ok? E, para quem é da era mais moderna, né, a era atual, na Amazon existe parceria de publicação de livros. No Kindle, né, para quem conhece essa ferramenta, tem uns aparelhos de leitura digital. Na Apple, eu não sou cliente da Apple, não tenho iPhone, nada, mas eu sei que tem a loja. Então, quem é cliente da Apple sabe que lá tem uma loja que nós podemos comprar essas obras no formato digital para ler. Então, para quem gosta de papel, às vezes eu fico numa transição. Às vezes eu gosto do digital, às vezes eu gosto do papel. Muitos livros eu tenho os dois, eu tenho o digital e o de papel. É meio de fase, mas fica a critério de cada um. Ok, meus amigos? Então, essas eram as reflexões de hoje. E desejamos a todos, então, uma excelente semana e que o feriado, a data do Natal, propriamente dita, seja uma data de muita paz, de muita reflexão. E pensemos em tudo isso aqui que foi dito. Semana que vem temos estudo novamente. O centro não terá recesso, tá? Nesse fim de ano, vai funcionar toda terça. Ok? Eu vou pedir então para o nosso amigo Vilmar fazer a nossa prece, Vilmar, de encerramento, por favor. E nós vamos passar para o passe, tá, pessoal? Recebeu uma troca fluídica, uma troca de energia. E peço a todos também, relembrando, que deixem a fichinha, essa fichinha que foi entregue, a hora que for entrar na sala, entregue para a pessoa que vai estar ali recebendo, ok? Muito obrigado. Fiquem em paz.